que só trabalha, não, eu só me divirto. Porque é o seguinte, quando você tem paixão pelo que faz com prazer e tem propósito, é hobby. Aquilo não te cansa mais. Porque as pessoas vão pro trabalho e ficam cansadas. É porque faltou paixão, não tem propósito. Porque se você tiver um propósito firme, é que depois você cansa de ir para casa e encontrar a família? Não, porque você tem paixão, tem amor por aquilo, tem propósito. Toda hora você quer voltar para casa. É só você usar o mesmo sentimento no trabalho. Ou no hobby que você tem. Tem gente que adora velejar, pescar, fazer. Então eu gosto de trabalhar. Só mudou o endereço, cada um faz as suas escolhas. E qual que é o meu propósito? Fazer diferença para somar na vida de outras pessoas, gerar oportunidade. Eu tenho um prazer enorme nesse estilo, nesse espírito empreendedor. Então, na realidade, aqui para mim é um lazer. Eu nunca me cansei. Olá! Espero que você esteja bem. Mas se não estiver, vai ficar um pouco melhor depois da edição de hoje. Isso porque a entrevista de hoje do No Café traz uma visão impactante. Aquele tipo de conversa que abre a mente. Temos um papo com Juliana Asperti, mentora de carreira. Uma conversa repleta de muito aprendizado. Antes de assistir a entrevista, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Assista agora a edição de hoje sobre gestão de carreira. Está no ar mais uma edição do No Café, que hoje tem o imenso prazer de receber como convidada Juliana Asperti, mentora em carreira e sem exagero nenhum, uma das maiores mentoras de carreira na atualidade aqui no Brasil, para falar com a gente, bater um papo importante sobre carreira, mercado de trabalho, mundo corporativo. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em ver que o tema de carreira, mercado de trabalho, ele tem espaço ainda para a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque afinal de contas, quando a gente fala de carreira, a gente fala também sobre felicidade. E todo mundo tem que trabalhar, então por que a gente não pode juntar essas duas coisinhas, né? Tenho que trabalhar, preciso ganhar dinheiro para pagar as contas, mas eu também quero ser feliz. Então eu fico muito feliz em estar aqui para poder falar um pouquinho mais sobre esse tema. A gente que agradece a sua presença, a sua disponibilidade aqui para bater esse importante papo. O No Café sendo gravado aqui na Minas Uai, aqui um espaço bem bacana aqui no bairro Boqueirão, aqui em Curitiba, né? Com um cafezinho bem gostoso, um pão de queijo genuinamente mineiro, né, Juliana? Delicioso, maravilhoso. A gente quer conhecer agora um pouco mais da Juliana. Conta pra gente quem que é a Juliana. Certo. Bom, eu sou, como você falou, mentora de carreira, sou formada em psicologia. E uma questão muito interessante é que quando eu comecei a faculdade, eu não imaginava que eu ia para a parte de mercado de trabalho, né? Quando você faz psicologia, geralmente você pensa que vai atuar ali para uma questão mais clínica. E eu lembro que eu tive um professor que ele chegou dentro da sala e falou assim um dia: não adianta vocês escolherem a abordagem que vocês vão utilizar, a abordagem que vai escolher vocês. E eu senti que a abordagem do corporativo, a abordagem RH, ela realmente me escolheu. Primeiro porque eu saí da faculdade e entrei direto no RH, então o meu primeiro cargo dentro do mercado de trabalho, depois de formada ali, foi analista de RH, trabalhando justamente com a parte de contratação. E aí eu ficava me perguntando, nossa, mas como que eu vou juntar psicologia com tudo isso? Porque psicologia realmente é uma coisa que me faz muito feliz, quando a gente olha pro outro de uma forma muito genuína. E, na verdade, a RH tem tudo a ver com isso, né? Quando a gente trabalha com RH de uma forma mais assertiva, porque a gente sabe que tem muitos RHs ainda que deixam a desejar na questão de contato com os candidatos, com as pessoas, análise de perfil. Parece que deixa essa parte humana do RH meio de lado. E, assim, até estranho falar isso, mas eu também entendo por quê, porque o RH ele é muito sobrecarregado de tantas funções e coisas que precisam fazer no dia a dia, mas também é uma obrigação olhar para as pessoas de um jeito genuíno. Então, de lá para cá, eu venho me aperfeiçoando, melhorando, trabalhando muito nessa parte, juntando a psicologia com o universo corporativo. Hoje eu atuo como gerente de RH também numa empresa de fora do Brasil, como mentora de carreira, e eu também dou aula em pós-graduação com matérias de psicologia positiva. Então esse é um pouquinho assim da minha trajetória, né? Escrevo muito no LinkedIn, conscientizo muitas pessoas, preparo muitas pessoas que trabalham na RH para atuar de uma forma mais humana. Então é isso que eu venho
trabalhando nesses últimos anos. E eu ainda tenho uma perspectiva muito grande de trabalhar, atuar numa área que no Brasil ainda é muito nova e não existe, que é de gestão da felicidade dentro do ambiente corporativo. Ainda é muito novo, tem poucos estudos sobre isso, mas é pra lá que eu tô mirando agora. Bacana, Juliana. Juliana, quais são hoje os principais soft skills, hard skills, que é um nome hoje chique, né? Um nome americanizado hoje que se dá, no caso dos soft skills aí, para as habilidades, as competências que uma pessoa pode ter, né? No caso dos hard skills mais voltados ali à formação, né? Ao currículo que a pessoa tem, né? Quais são hoje os principais soft skills, hard skills que é necessário hoje para qualquer tipo de pretensão de vaga, para qualquer processo seletivo que a pessoa for se inscrever, para qualquer cargo, que é aquilo que é básico para tudo ali que a pessoa precisa ter basicamente com ela. Tá, vamos começar a falar sobre as soft skills, porque eu acho que ela é muito, muito, muito importante. Elas são, né? O que qualquer pessoa precisa ter, né? Você pode ser uma pessoa introvertida, mas você precisa ser uma boa comunicadora. Especialmente um bom vendedor de si mesmo. Porque dentro de uma entrevista, geralmente, olha só, 10 anos trabalhando nessa área, geralmente não é a pessoa que tem mais competências técnicas que é aprovada para vaga, mas é a pessoa que conquista o recrutador que está fazendo a entrevista, que conquista o gestor técnico da vaga. Você precisa ter uma boa leitura de cenário. Então, entender aquele gestor técnico que está me avaliando, eu consigo perceber um pouquinho da personalidade dele na entrevista? Ele é uma pessoa mais fechada, ele é uma pessoa que ele se comunica melhor? Porque a gente tende a se dar bem com pessoas que têm uma personalidade muito parecida com a nossa. Pode reparar. A gente tende a gostar de pessoas que têm uma personalidade parecida. Então, ele se comunica mais, então eu vou me comunicar mais também. Ele é uma pessoa mais direta, então eu tendo a ser mais direta. E isso falando de entrevista, mas no mundo corporativo a gente vê que as pessoas que mais sobrevivem dentro das equipes e que têm bons relacionamentos com os gestores são as pessoas que sabem fazer esse jogo político. Então, eu tenho que abandonar minha personalidade para parecer o que eu não sou? Olha, geralmente dentro do ambiente de trabalho a gente tem que fazer isso mesmo. A gente veste essa máscara, veste essa persona e a gente vai ser uma pessoa diferente do que a gente é. Então, dentro do processo seletivo da entrevista, a leitura de cenário como soft skill ela é muito importante. A oratória ela é muito importante. O se conhecer é muito importante, porque como que eu vou me vender na entrevista? Eu vou mentir? Não é questão de mentir, mas é você falar aquilo que o outro quer ouvir dentro daquilo que você tem também. Então, vejo muitas pessoas falando, para você passar na entrevista, você tem que mentir. Não, porque se você mentir, você vai ter que sustentar isso depois que você passar nessa vaga. Mas se você souber vender aquilo de si mesmo, que é o que o outro está buscando, entender a vaga como qual que é o problema que essa cadeira, que essa função precisa resolver dentro do ambiente corporativo. E eu entendo isso, consigo comunicar sobre isso na entrevista, você vai sair de 10-0 em muitos candidatos. Então, se conhecer para poder passar isso na entrevista, a oratória como soft skill, o se vender como soft skill, essa leitura de cenário ela é muito importante. E aí, quando a gente fala de hard skill, vai variar muito de vaga para vaga, né? Então, tem vagas que vão precisar que você tenha algumas competências técnicas que são indispensáveis para a função e outras que são treináveis para a função. São hard skills, são são posições de requisição que não dá para abandonar ali dentro do processo, mas que são treináveis. Então, vai depender muito de vaga para vaga. Mas eu julgo dizer que hoje, para a maior parte das vagas, que são vagas administrativas para cima e menos operacionais, o conhecimento e o uso da inteligência artificial é uma hard skill que eu vejo que muitas posições estão pedindo. Então, você saber manipular uma inteligência artificial, você entender das inteligências artificiais que estão no mercado, né? Então, costumava se falar muito sobre a IA vai roubar o meu cargo. Eu acho que a IA vai roubar o cargo de quem não sabe usá-la. Tem um movimento, não sei se você viu na internet, sobre volta Canva, porque né, o pessoal fala, tá estranho essas imagens usadas por inteligência artificial. Se fosse na minha época ia ser volta Photoshop, né? Mas volta Canva e tal. Mas se você não souber usar a inteligência artificial para ela se parecer que ter esse toque humano realmente, eu acredito que vai ser substituído sim por essas pessoas, entendeu? Legal, então, ou seja, a comunicação é peça-chave, então, né? Comunicação é peça-chave, a leitura de cenário é peça-chave, a oratória, num sentido assim, do autoconhecimento e como que você joga isso no storytelling,
é muito importante. Tem um treinamento que eu faço nas minhas mentorias que é muito procurado, que é o treinamento de entrevista, que é como que você usa técnicas para você poder comunicar aquilo. E é igual eu te falei, sem mentir, se sentindo confortável com aquilo que você está comunicando. Né? Então, são técnicas que são muito importantes e que, cara, tem que dominar. Né? Se você não se conhecer, como que você vai comunicar a outra pessoa? Da mesma forma que na hora de escrever currículo, muita gente fala, ai, mas será que eu coloco isso no currículo? Você fez? Você atuou com isso no dia a dia? Então vai pro teu currículo. Não tem que ter insegurança. Você tem que falar, não, eu sou essa pessoa, vou me apropriar disso e vou usar isso, sabe? Legal. Juliana, qual dica que você dá para quem quer dar o próximo passo, para quem quer chegar no próximo nível? Se tratando de pessoas que já ocupam uma posição e querem subir um nível, chegar no próximo passo, que antigamente a gente via muito subir níveis dentro do mercado de trabalho como posições de liderança, e hoje já não é mais assim. A gente tem as carreiras que são unilaterais, você pode virar um especialista, você não precisa necessariamente virar um líder. Então, pensando nisso, o que eu preciso ter para assumir uma próxima cadeira? Bom relacionamento. Muito se fala sobre pessoas que conseguem posições no mercado de trabalho, né, com quem indica. Que todo mundo fala, é o QI, você só entra numa vaga hoje por ter QI. Só que como que faz esse quem indica? Ter bons relacionamentos, ter um networking, ter uma rede ativa. Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes hoje para quem quer assumir um próximo passo, quer mudar a carreira ou até quer fazer transição de carreira. Tenha um networking ativo. Entre em contato com pessoas que já trabalharam com você, dê um oi, fala o que você está fazendo hoje, marca um café, nem que seja virtual, vá a eventos na medida que você possa, participe de palestras online, faça contatos, porque sem contato hoje realmente fica muito mais difícil. Você pega uma pessoa que tem uma carreira e muitas vezes de liderança, vou pegar o aspecto de liderança, você pergunta para ela como você conseguiu entrar nessa vaga. Pessoas de anos de experiência, 30, 40 anos, porque eu fui indicada para entrar nessa posição. E eu tenho mentorados que me falam assim, já aconteceu umas 2 ou 3 vezes falar, eu não sei buscar vaga, porque até hoje eu sempre fui indicado. Então, como que eu faço sem indicação? Eu estou acionando a minha rede e não estão respondendo. Como que eu faço sem indicação? Então, mantenha indicações. O network no relacionamento, porque eles vão te apoiar muito no próximo passo da carreira. E se você não conseguir fazer isso sozinho, com indicação, tiver que fazer isso sozinho, eu vejo que tem muito conteúdo na internet bom hoje e gratuito também. Você abre o próprio YouTube, outras mídias digitais e você pesquisa sobre crescimento de carreira, próximo passo, carreira X, Y, Z. Tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo interessante. Eu acho que hoje com as mídias não tem mais desculpa de falar que não sabe como fazer. Que você tem um conteúdo muito rápido e bons conteúdos de forma gratuita também. Juliana, quais são os principais pecados capitais que um candidato não pode cometer na entrevista, principalmente aquele que está buscando uma recolocação profissional? Eu acho que o principal é o que eu já comentei anteriormente sobre o não se conhecer, porque você não se conhecendo, você não consegue desenvolver sobre si mesmo e você não consegue se vender. Uma segunda questão é não estudar a vaga. Gente, de verdade, eu já entrei em processo seletivo que a pessoa entrou comigo ali e não sabia para qual vaga ela estava participando. Então, assim, você entra num processo e você não sabe para qual vaga você vai fazer entrevista, o mínimo que um recrutador espera é que a pessoa sabe o que ela tá fazendo ali, né? E eu entendo que às vezes tem gente que tem vergonha, às vezes tá passando por muitos processos seletivos e tá com vergonha de perguntar pra qual vaga é. Não, tem que dar a cara a tapa, tem que perguntar pra qual vaga que você tá me chamando. Me manda o link dela, né? Caso você não lembre. Então você precisa conhecer a vaga, você precisa se conhecer para poder você se vender melhor, você precisa estudar um pouquinho da empresa, porque esses são pequenos diferenciais que você vai soltando na entrevista ali e o recrutador, tanto o recrutador quanto o gestor, vai olhando para você e falando, nossa, pessoa interessada, né? Ela viu um pouquinho sobre a empresa, ela sabe sobre o que a empresa está falando nas redes, sobre sustentabilidade, diversidade e inclusão, ela tá antenada, inteligência artificial, trabalho em equipe, não sei, né?
Então é importante estudar sobre a vaga, conhecer a si mesmo, saber a vaga que você está participando, a empresa que você está participando, né? Sobre o que ela fala. E, cara, treino. A pessoa que não treina, na frente do espelho, de verdade. Vai ali na frente do espelho, imagina as perguntas que o recrutador pode fazer e solta. Porque quando você já pensa sobre uma pergunta que podem te perguntar, de fato, fica mais confortável você responder ela. Por quê? Porque você já sabe, você já pensou em alguma coisa, não é pego desprevenido. E aí, vamos falar um pouquinho do uso da inteligência artificial também? Cara, quanta IA tem aí que você pode simplesmente jogar a vaga lá pra ela e falar, finge que você é um recrutador e faça a entrevista comigo. Ela vai te fazer um monte de perguntas que talvez você nem imagine que possa cair na entrevista. Aí você já chega na entrevista pensando, eu já pensei sobre isso. Então, assim, eu acho que de tudo, assim, qual é o principal pecado? Talvez é não usar tanta tecnologia que a gente tem a nosso favor. Ela pode, hoje ela está capacitada o suficiente para nos ajudar a passar pelo próximo nível do processo seletivo. E de currículo também, né? Que é tão difícil hoje os currículos nas plataformas de ATS, que a gente chama, que são as plataformas que hospedam as vagas ali e tudo mais, né? Muita gente reclama que o currículo não é visto, que é só o robô que lê, e infelizmente isso acontece muito mesmo. Ou seja, dá para ser estratégico, né? Dá para ser muito estratégico, só que eu acho que nos falta um pouco de criatividade, sabe? Para usar isso como um mecanismo ali que possa nos ajudar dentro desse processo de reinserção. Porque, sabe, uma coisa que é muito clara, assim, pra mim, é que quando a pessoa, ela tá especialmente desempregada, porque você pode estar num emprego que você não gosta e queira mudar de trabalho, é um pouco mais fácil, porque você tá numa situação mais confortável, você tem grana entrando, então você tem grana para pagar as suas contas, mas quando você tá desempregada, aí fica muito mais difícil, né? Porque você tende a aceitar qualquer posição, qualquer coisa, tende a entrar em ciclos de abuso, em ciclos de assédio, em empresas que não fazem o menor sentido pra você. E aí tá num desespero ali também do que eu faço agora? E isso eu sinto, as pessoas paralisam quando elas estão desempregadas. O que eu faço agora, né? Não sabe o que fazer, não sabe qual é o próximo passo que dá, assim. Então é uma situação meio difícil, meio complicada. Mas falta realmente a gente usar mais a criatividade, assim, especialmente da IA, para nos auxiliar nesse processo, sabe? Entendi. Juliana, qual que é o momento certo para dizer não, para mudar de ambiente, seja de área, de emprego, né, de empresa, né? Há um momento certo? Comecei a me sentir incomodado com uma situação. Dá atenção para isso. Por que eu tô me sentindo incomodada com essa situação? Será que é algo pontual que está acontecendo ali porque outras coisas também estão acontecendo na minha vida? Ou será que é porque realmente essa situação está me incomodando? Para mim, o não, o estabelecer limites, especialmente quando a gente fala de assuntos que são mais sérios, como abusos, assédios, né, dentro do ambiente corporativo, aí é um grande não. Porque a gente tende a normalizar algumas situações que não deveriam ser normalizadas. Pra você ter ideia, uma vez eu atendi uma mentorada que ela, com a maior naturalidade do mundo, falava que o chefe gritava com ela na frente de outras pessoas, xingava ela na frente de outras pessoas. E eu perguntei se ela achava aquilo normal. E ela falou que sim, que achava normal, porque aquilo já estava acontecendo há tanto tempo na vida dela. Mas eu tenho certeza que a primeira ou a segunda vez que isso aconteceu, ela não achou normal. Ela se sentiu incomodada com aquilo. Só que aquele ciclo foi se repetindo tanto que se naturalizou, normalizou. Então, por isso que eu falo, a questão da intuição, do incômodo, aquela coisinha que tem dentro de você mesmo, que fala, cara, não tá batendo, não tá fazendo sentido. Esse pra mim é o primeiro ponto. E aí a gente chega num outro ponto também, que é a busca pelo propósito. A maior parte das pessoas não se sentem felizes e realizadas dentro do trabalho porque não encontraram um propósito dentro daquele trabalho, da vida, né? E a gente começa a falar de propósito quando todas as outras, quando a gente olha a pirâmide de Maslow, a gente vê que todas as outras barrinhas estão sanadas. Aí a gente começa a falar de propósito e autorrealização. É nesse ponto que a gente começa a perceber que o salário ele já não importa tanto. Porque as suas contas já estão bem pagas,
você tá conseguindo viver tranquilamente, e aí é que você começa a olhar pro teu trabalho e pensar assim, ai, não sei se tá fazendo tanto sentido. E nem é por mais dinheiro, é porque aquilo que você tá fazendo naquele momento não tá se conectando com você, que é o que a gente chama dentro da psicologia humanista ali, que é a congruência e a incongruência. A congruência é quando você está mais perto de si mesmo, dentro da sua vida, o que você está fazendo na sua vida, e a incongruência é quando você está se afastando daquilo que realmente reflete você. Então eu estou trabalhando por isso só porque eu preciso trabalhar, ou eu estou trabalhando com isso porque isso gera um propósito e uma autorrealização na minha vida? Então eu acho que tem esses dois pontos, né? Um falando da parte mais básica ali, de coisas que a gente não deveria aceitar, mas quando a gente evolui e fala um pouco mais sobre autorrealização e tudo mais, também é um ponto muito importante. Legal. Juliana, o que distingue hoje um líder de um chefe? Nossa, pra mim, assim, o chefe, ele é aquela pessoa que ele não cresce, ele não quer que a equipe cresça também. É aquela pessoa que ele vai exigir do time dele que faça por ele vai pegar todas as boas ideias e falar que é dele, vai espremer todo mundo o máximo que ele puder, o máximo da produtividade. Ele não se importa muito com a saúde mental das pessoas, ele quer que as pessoas estejam ali, sabe, operacionalizando o tempo inteiro, mostrando resultado. E eu já conversei com pessoas que, assim, a fala é muito... Você olha e fala, não, você não tá falando isso. Se a pessoa do meu time parar por 15 minutos, ela tá improdutiva. O chefe, ele tende a pressionar mais o time dele. Ele é diferente do líder, que o líder, ele é quase um mentor. Ele orienta, ele ensina, ele tem prazer em ver as pessoas crescerem e evoluir. Ele é aquela pessoa que pensa, se eu tenho uma oportunidade para uma próxima cadeira, eu estou desenvolvendo alguém do meu time para sentar na minha. Eu não quero buscar alguém de fora, eu quero que alguém do meu time, o meu motivo de orgulho vai ser alguém do meu time sentar nessa minha cadeira. À medida que o chefe tem medo que alguém do time dele sente na cadeira dele e ele seja mandado embora. Tem muito a ver com insegurança, né? Se você vê, o chefe, ele é uma pessoa muito insegura. Ele tem medo que a cadeira dele seja roubada justamente pela insegurança dele, visto que ele projeta a própria incompetência. E o líder não. O líder, ele inspira. Ele tem essa questão do... Ele é quase um professor, né? Ele é um professor. Você olha e fala assim, caramba, eu quero ser como essa pessoa. O chefe, você olha e fala, gente, eu sei o tipo de pessoa que eu não quero ter na minha vida. Juliana, se você fosse mandar uma mensagem, um recado, um conselho para as bilhões de pessoas que existem nesse mundo, que mensagem que seria essa? Não tenha medo de ser feliz dentro do seu trabalho. Eu vi uma plaquinha uma vez que era, não sei quem te traumatizou, mas você pode ser feliz dentro do seu trabalho. E isso me pegou muito, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu vivo muito isso, eu sinto muito isso, mas eu nunca tinha pensado que é verdade, a maior parte das pessoas não são felizes dentro das 8, 9, às vezes 10 ou 12 pessoas que trabalham 12 horas diárias. A maioria das pessoas não são felizes dentro daquilo que elas fazem. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz é para servir alguém, para servir um cliente, para servir uma pessoa, para servir é tudo para servir. Então, à medida que a gente entende que aquilo que eu estou fazendo vai produzir algo para alguém, vai ser útil para outra pessoa, entende isso com muito amor, genuinidade e empatia, você começa a perceber que aquilo que você faz tem um impacto muito maior do que você acha. E você começa a encontrar pequenas felicidades dentro daquilo que você faz, sabendo que vai melhorar a vida de alguém, que vai melhorar o contexto de alguma pessoa, social, de saúde, econômico, enfim, que o que você faz é importante e que não tem IA que substitua isso, que substitua esse calor humano, o tato, isso, sabe? O que não tem palavras, o que não dá para descrever, você começa a fazer com mais amor, com mais carinho, com mais paixão, com mais felicidade. E a partir do momento que você encontra felicidade dentro daquilo que você está fazendo, o trabalho não é só mais um trabalho. O trabalho não é só um trabalho. O trabalho vira uma parte integral da sua vida. Não existe, começa a não haver mais distinção entre vida pessoal e trabalho. Tudo vai se integrando e virando um elemento só. Então não tenha medo de ser feliz.
Não tenha medo de buscar a sua felicidade dentro do teu contexto profissional. Bacana, Juliana. Juliana, se você fosse convidar algumas pessoas para tomar café com você na mesma mesa, que pessoas seriam essas, o porquê delas e o que você diria para elas? Gente, que pergunta difícil. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Eu sou do tipo de pessoa que é assim, ó, eu posso conversar com pessoas muito diferentes, sabe, de formas de se comunicar muito diferentes, e eu acho isso muito gostoso. As pessoas que me conhecem pela internet, e daí a gente se cruza às vezes em alguns eventos, eles falam, nossa, como você é acessível, né? Eu falo, meu, por que eu não vou ser acessível, né? Por que não? Mas eu acho que eu me simpatizo mais por pessoas que ainda estão num ponto de dor, assim, de desorganização. Eu acho que eu convidaria pessoas, assim, que querem filosofar mais sobre aquilo que estão vivendo, que querem falar sobre as suas dores, que querem ser escutadas, que querem ouvir outras pessoas, porque eu acho que quando a gente tá nesse ambiente, assim, de cura emocional, muitas coisas acontecem. E uma coisa que eu diria para qualquer pessoa que sentasse numa mesa para tomar café comigo é: não desista da vida que você quer ter. Encontre um objetivo, e você não precisa ser fiel a esse objetivo até o fim da sua vida, você também pode mudar de objetivo, mas à medida que você encontra um objetivo para sua vida, não desista disso. Sabe, acredite que você tem potencial para conseguir isso. Seja uma coisa muito simples ou seja uma coisa muito grandiosa. A partir do momento que você acredita em você mesmo, você parte de um princípio que você não precisa da validação dos outros. Que você já tem força suficiente para ir atrás dos teus sonhos, dos seus objetivos. Então é isso, qualquer pessoa está convidada para sentar à mesa comigo, tomar um café e conversar sobre pautas reflexivas e profundas. Excelente, Juliana. Juliana, a gente quer agradecer muito você por essa excelente entrevista. Vai agregar muitas pessoas que assistem aqui essa edição do No Café. Obrigado pela sua disponibilidade e agradeço a todos que assistiram aqui essa edição de hoje do No Café. Até a próxima edição.